Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de maio do fundo Quineia Fundo de Fundos. É o fundo de fundo aí, é o CAFOF 11, tá? Pedido do nosso amigo aí Reginaldo, né? Nosso inscrito aí do canal e amigo pessoal também. Vamos falar aqui desse fundo aí administrado e gerido pela Quineia, né? Um fundo aí interessante. A gente vai ver aqui, aprender algumas coisas de o que está acontecendo no mercado, tá bom? E se você gosta de acompanhar fundos e fiagros, principalmente, que a gente acompanha aqui no canal mais de 150 fundos de investimento imobiliário e fiagros, se inscreve aí, tá bom? Ative o sininho de notificações, deixa o seu like também. E esse relatório vai estar na descrição do vídeo também para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, né? Ver alguma especificidade aí que você de repente possa aprender também com esses relatórios dos fundos de fundo, né? São relatórios interessantíssimos aí, que faz uma análise interessante no mercado e você acaba aprendendo muito e se atualizando acaba com esse tipo de relatório, tá bom? Então vamos lá, relatório gerencial do CAFOF 11, tá? Relatório de maio de 2022. E a gente vê aqui que o objetivo do fundo é gerar renda mensal em alocações numa carteira diversificada de fundos imobiliários, tá? Bem como gerar ganho de capital também. Então, tanto gera aí rendimentos, né? Se alimenta dos rendimentos dos fundos, quanto da compra e venda também deles, né? Então, ganho de capital também é um dos objetivos do fundo. Ele tem uma taxa de performance, né? Por conta disso, tem uma taxa de performance de 20% do que exceder a variação do IFIX, né? Então cada um bota uma forma, né? E acaba que a gente não vê o cálculo disso em lugar nenhum, né? Mas cada um coloca uma fórmula aí, esse aqui é com relação à variação do IFIX. Então o IFIX nesse mês de maio, ainda não vi qual foi o resultado. Na verdade foi 0,26% positivo, então o IFIX praticamente permaneceu neutro, né? Então a gente vai ver a rentabilidade mais para baixo do CAFOF 11, né, para saber se nesse mês vai ter alguma apropriação aqui de taxa de performance. Bom, taxa de administração dele é de 0,92% ao ano, então taxa de administração e gestão. O fundo ele tem desde setembro de 2018, é administrado pela Intrag, gerido pela Quineia. Tem mais de 431 milhões de patrimônio. O valor patrimonial dele está em 95,25 e o valor de mercado fechou em 31 de maio a 79,68. E pagou 68 centavos por cota. Na verdade, vai pagar no dia 14 de junho e anunciou no último dia útil de maio, 31 de maio, né? E o número de cotistas hoje está em 8.207 cotistas. Eu não sou cotista dele. Se você compartilhe com a gente aí nos comentários do vídeo qual o percentual da sua carteira hoje, tá bom? Para a gente poder conhecer. Ou se você está aí buscando conhecimento do fundo, também compartilhe com a gente se você está interessado, né? Se você está esperando um bom momento, compartilhe com a gente aí qual a sua estratégia se você quer investir no CAFOF 11. Bom, volume negociado dele aqui 528 mil reais é a média diária, tá? E no mês foi de mais de 11 milhões e 600 mil reais de volume de negociação no mês de maio. Bom, aqui a gente tem aqui os comentários do gestor, né, com relação ao mercado. Então a gente vai fazer uma leitura aqui, tá? Realmente dessa parte aqui, que é muito interessante, a gente aprende muito com o que aconteceu no mês de maio aqui no mercado. Então, ele fala aqui, o cenário macroeconômico global permaneceu desafiador sobre a ótica da inflação e dos juros. A inflação na zona do euro atingiu 7,5% nos últimos 12 meses, né? E nos Estados Unidos 8,3%. Né? Então, lá tem um impacto muito grande essa inflação. Lá utilizam muito mais financiamentos para tudo lá nos Estados Unidos. Né? Então, acaba sendo muito mais desastroso, inclusive, né? Por isso que acaba se expandindo para os outros países. Então, similar ao cenário brasileiro, os preços dos alimentos e energia são os que tiveram maiores aumentos. Nos Estados Unidos, a energia subiu 30%, os alimentos 9,4%. Então,
Não se engane, a grama do vizinho não é mais verde do que a nossa, tá bom? Lá também eles estão sofrendo com a inflação, tá? Nos últimos 12 meses aqui ele fala sobre isso. E os gargalos nas cadeias de suprimento permanecem e foram intensificadas com a variante Ômicron e com a China, né? E também, né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Acabou aí que essas pressões também, principalmente para a área do agronegócio, está acabando sendo mais desafiador, principalmente aqui no Brasil. Então, elevando as pressões inflacionárias sobre as importações. Esse aumento nos preços está sendo acompanhado pela política monetária mais contracionista. Então, a gente vê aí todos os países, né, elevando a taxa de juros, como ele comenta aqui mais para baixo, e a compra de títulos do governo estão sendo reduzidas. Tal cenário tem impactado negativamente as perspectivas futuras de crescimento das economias globais, né? Porque acaba que aumenta-se a taxa básica de juros, muitas empresas, né, acabam diminuindo ali os investimentos, né, acaba realmente freando o crescimento, né, tira ali o poder de compra também dos assalariados, né, de todo mundo, né? Todo mundo perde para uma inflação alta, essa é a verdade. Então, todos os países vão acabar aí sofrendo, né, com essa política monetária contracionista para segurar a inflação, e a gente tem visto sentido na pele isso aqui no Brasil, né? Mesmo assim, a Ambima prevê, né, uma projeção no curto prazo aí, entre maio e junho de um IPCA de 0,59%. Então, realmente, ele fala aqui, né, se concretizando, mostra evidências que no segundo semestre essa inflação vai acabar reduzindo, né? E tem aqui outra situação que foi o projeto de lei que visa limitar a alíquota do ICMS para combustíveis e energia em 17%. A gente sabe que essa alíquota ela é diferenciada, né? Em cada estado tem uma alíquota diferente, e isso acaba prejudicando alguns e beneficiando os outros, né? É um exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gasolina é caríssima por conta do ICMS e outros tributos que tem. É uma das mais caras, né, do Brasil, por conta do ICMS e outros tributos que tem sobre o combustível, mas a tributação em São Paulo é um pouco menor e lá é um dos combustíveis mais baratos do Brasil, do lado aqui, né? Então, acaba que essas políticas tributárias estaduais prejudicam certos estados, né? E sobre a atividade econômica brasileira, o país registra surpresas positivas nesse primeiro trimestre. As commodities agrícolas permanecem em preços elevados, beneficia, né, aí os produtores, inclusive, né? E o movimento de reabertura beneficia serviços e comércio. Então, a perspectiva de uma atividade de segundo semestre de 2022 é mais negativa por conta do impacto contracionista do aumento de juros sobre os diversos segmentos da economia, como é o exemplo da construção civil. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, IPCA de abril, né, o maior impacto foi combustível e alimentos, né, é o que elevou principalmente aí o IPCA de 1,06%, se eu não me engano, que foi o IPCA de abril. Alguns números aqui, né? Final de maio, então dólar em queda, né? 4,77% nesse mês de maio. Se eu não me engano, acho que é mês de maio esses valores aqui, né? E o Bovespa fechou com uma alta de 3,22% a 111 mil pontos, chegou a 103, né, mil pontos, mas cresceu de novo 111 mil pontos. E o IFIX, ó, foi de 0,26% negativo, praticamente nulo, né? E aqui são os ativos alocados em fundos imobiliários, né? Do fundo CAFOF, né? Quase 100%. E o dividend yield está em 10,24%. Ele fala aqui sobre os segmentos também, muito interessante. Ele fala que o fundo apresentou uma leve alta de 0,26%, na verdade, o IFIX, né? No mês de maio. E no viés positivo, ele destaca aqui os segmentos dos fundos de CRI e os de renda urbana, né, que tiveram alta de 1,88% e 1,40% respectivamente. Então, ele ainda fala aqui que a classe são esses dois segmentos que estão dando uma proteção maior contra a inflação, né? Renda urbana por conta dos seus contratos atípicos, né, que são renovados aí com uns 12 meses, né, de correção, e os CRIs que tem a correção quase que imediata, né, com relação à inflação. Então, a maior parte dos fundos de renda urbana possuem contratos atípicos de locação, né, que é possível repassar IPCA integral. E ele fala que eles diminuíram a exposição em renda urbana e ativo de shopping, aumentaram a exposição
no segmento de CRIs. Então a gente vai ver mais para baixo. Dividend yield foi de R$ 0,68 ou 68 centavos no caso, né? E ele fala aqui também que o maior aumento resultou, né? O maior aumento aqui nos resultados foi advindo principalmente do fundo CVBI11, que distribuiu né, um provento bem elevado, né, que contribuiu então com o resultado do fundo. Bom, vamos ver aqui mais para baixo dentro da composição do resultado. A gente verifica que o fundo teve resultados de receitas de FII de 78 centavos. Né? A expectativa do fundo é distribuir nos próximos meses, né, até dezembro, entre 65 e 75 centavos de distribuição, prevendo aqui um resultado entre 68 e 70 centavos de resultados advindo da receita dos FIIs, né, que é a principal que o fundo tem. Aqui a rentabilidade, quem participou das 3 emissões, né, com valores diferentes, como a gente verifica aqui, né, emissões aqui de 100,89, 114,71 e 109,21, acaba tendo rentabilidades diferenciadas, né? O fundo tá tentando distribuir aí, né, proventos linearizados desde março, né? Ele está procurando manter essa linha de distribuição. E dentro do retorno total, a gente verifica então, né, por quem participou das emissões, só quem está com rentabilidade, não, todos estão com rentabilidade, vamos ver aqui, cota de mercado, essas 2 emissões aqui estão perdendo muito, né, que estão muito distantes ali da cota, né, e aqui dentro da cota patrimonial estão perdendo um pouco menos, mas com relação à cota de mercado estão com uma rentabilidade muito negativa, né? Bom, vamos mais para baixo, então a gente vai ver aqui o desempenho versus o IFIX, então 1,18%, né? Shoppings e varejo foram que tiveram maiores altas. Aqui é uma análise do upside, vamos para baixo. Escritórios aqui com um deságio muito grande, né? Como a gente verifica aqui, mas tem aí um potencial de crescimento muito maior, né? Por conta do deságio que é o mais elevado. Né? 34, quase 35% de deságio que estão esses fundos de escritório, seguido dos fundos de shopping e varejo, ó, né? Que tem maiores upsides aqui, potenciais de crescimento, né? nos próximos meses ou anos, né? Que seja, né? Mas tem os maiores perspectivas de crescimento. Negociação e liquidez, o fundo então já comentou lá para cima, né? Teve um volume negociado mensal de 11,6 milhões. E aqui são as alocações. Hoje o fundo então tem aí 99,8% alocado em FIIs, né? Maior exposição imobiliária, 62,5%, exposições táticas que o fundo tem 37,2%, e hoje está mais alocado em fundos de varejo e shopping, 24%, não, na verdade é nos fundos de CRI, 27%, seguidos dos fundos de escritório e seguidos depois dos fundos de shopping. São as maiores exposições que o fundo tem hoje dentro da sua carteira. Na composição dos FIIs, a maior exposição no fundo de, vamos ver se tem mais para baixo, não tem, é o fundo de shopping, né? Fundos de shopping, logística, shopping, papel, lajes, e são essas exposições que o fundo tem hoje no seu portfólio, né? Essa aqui é a posição de março. Na verdade, o fundo tem uma exposição maior no HSML11, né? Que está com desconto também muito interessante no mercado. Aqui os recursos disponíveis do fundo. Então, hoje o fundo tem 3 milhões de reais aí em caixa, né? Praticamente. Na verdade, aqui não. Isso aqui é a distribuição, né? Então, o fundo teve receita de 3,6 milhões, despesas totais de 316 mil reais, resultado líquido da alienação de cotas foi negativo, então teve perda, né? E o resultado mensal de 3,2 milhões, fez uma reserva aí, de 129 mil reais e distribuiu 3,1 milhões praticamente, né? Aqui com relação ao valor patrimonial, então o valor patrimonial do fundo vem reduzindo, né? Por conta acaba que se baseia inclusive
nos valores patrimoniais dos fundos que ele tem na carteira, né? Então acaba reduzindo junto e mês a mês a gente vê aqui, né? Teve até uma recuperação, né? Teve pior aqui no mês de janeiro, fevereiro e março, teve uma recuperação em abril e reduziu novamente aqui em maio, acaba sendo um pouco mais volátil, né? Essa cota patrimonial dos fundos de fundos é a característica, né? E hoje o fundo está com deságio de 16%, ou seja, aquilo que a gente chama de desconto no mercado, tecnicamente é chamado de deságio, né? Então, quem pega o fundo hoje ao preço de mercado, que encerrou, por exemplo, aqui em maio a R$ 79,68, acaba pegando a quase R$ 80 um fundo que vale 95, né? Então é exatamente esse desconto de 16% que a gente sempre se refere, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do CAFOF 11, fundo de fundo da Quineia. É um bom fundo e só de ser da Quineia já é uma boa opção que você tem aí de fundo, né? Não é qualquer fundo de fundo, é um fundo de fundo da Quineia, perspectiva aí de longo prazo, né? Para quem quer investir de longo prazo realmente. E é um fundo que está com uma diversificação ali dentro dos fundos de tijolo e de CRI interessante, né? Para você não ficar tão exposto assim aos fundos de crédito, né? 27%, o restante praticamente fundos de tijolo ou fundo de fundo, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é curtido do CAFOF 11, qual o percentual da sua carteira hoje. E esse relatório está na descrição do vídeo e também se inscreva lá no nosso canal do Telegram para você ficar ligado lá no nosso grupo do Telegram, para você conversar com outros investidores e ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. E também venha fazer parte aí do canal, seja membro do canal e aproveite os benefícios que a gente está oferecendo para você. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.